A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia neste dia de hoje. Hoje é segunda-feira e Deus falará com você. Graças a Deus. Queridos irmãos, louvado seja Deus. E referente à oração que era para ter ocorrido sábado, houve alguns contratempos e não teve como, meus irmãos. Esta oração está disponível. Mas nós estaremos novamente assim que possível, nós vamos estar marcando e eu vou estar avisando aos irmãos aqui no nome do Senhor Jesus. Devido a todas as correrias cotidianas, mas Deus ele vai fazer um grande milagre. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a todos no nome do Senhor Jesus. E como os irmãos possam ver aí, hoje Deus vai trazer para a nossa vida uma reflexão. Louvado seja Deus. E a palavra, meus irmãos, que o Espírito Santo traz para nós nesta oração do meio-dia, se encontra no livro de João, capítulo 12, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Louvado seja Deus, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus, esta palavra, meus queridos irmãos, ela está direcionada ao plano espiritual. Jesus ele fala esta referência dizendo isso espiritualmente. E nós vamos entender, meus irmãos. E hoje a reflexão ela vai falar sobre o medo, a incerteza, a dúvida, a insegurança. Deus ele vai se comunicar com você. Graças a Deus, meu irmão. E nisso nós conhecemos a história que é da época dos reis de Israel, onde Elias profetizou que não haveria chuva naquela terra. E após a profecia, ele se escondeu no ribeiro, e depois do que o ribeiro secou, ele foi para a cidade de Sidom, onde tinha uma viúva que ali o sustentou por um certo tempo, até que Deus mandasse que ele voltasse de volta, até que Deus o trazesse de volta para Israel. Mas nós vamos pegar, meus irmãos, aqui uma parte dessa história da viúva para reflexão. Porque Jesus ele disse que a semente, se ela cair na terra e não morrer, ela vai ficar só. Ela vai ficar ali por cima da terra. Mas se ela morrer, então quer dizer que ela vai dar fruto. Vocês vão entender esse mistério que Jesus está falando ao final desta palavra. E aquela mulher, ela só tinha ali uma porçãozinha de farinha e uma porçãozinha de azeite. E Elias, ele chega até ela. A mulher estava com um propósito de pegar só aquela porçãozinha, comer junto com o filho dela e morrer. E Elias chega e fala: olha, eu estou com fome, faz aí um pão para mim e me traz água. Ela trouxe e serviu água e ela falou: olha, eu só tenho uma porçãozinha aqui de farinha e de azeite, que só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e nós vamos morrer. E Elias falou: não temas, faze primeiro para mim. Olha só, meus irmãos, o que Deus já está falando conosco através dessa reflexão. Esta porção de azeite, esta porção de farinha, ela simboliza essa semente. Esta semente, meus irmãos, que ela é lançada sobre a terra, que também simboliza e que reflete a nossa vida, o nosso estágio interno, interior, aquilo que nós desejamos, ou seja, o desejo de saciar a nossa vontade. Então, às vezes, meus irmãos, aquela mulher, ela se sentiu com medo de pegar a última porção que ela tinha, um alimento que mataria a fome daquele dia, e de entregar a um estranho, que ela não sabia quem era. Poderia ser mais um charlatão, poderia ser mais um enganador, poderia ser mais uma pessoa que não tinha um pingo de dó de ninguém. Mas ela acreditou, mesmo ela tendo as dúvidas, mesmo ela tendo medo, mesmo ela estando insegura, ela acreditou, ela teve fé que Elias era um enviado de Deus para algum plano de Deus ali naquele lugar, da qual mesmo ela ainda não sabia. Quando Elias ele come aquele pão que ela fez, a última porção, houve uma palavra que foi dada à viúva. Ele disse: vai, a farinha
da panela não se acabará, e o azeite da botija não cessará. Louvado seja Deus. Vocês já estão entendendo o que Deus está falando, meus irmãos? Estão compreendendo a mensagem que Deus está comunicando com cada um de nós nesta oração de hoje? Ainda não? Mas agora vocês vão entender, meus irmãos, o foco principal. Jesus, ele pega esta palavra e diz para nós: a semente, se ela não cair na terra e não morrer, ela não pode dar fruto. O que isso significa? Isto significa, meus irmãos, que para uma semente nascer e crescer e virar uma árvore, é necessário que ela morra. É necessário que ela morra. Estão entendendo, meus irmãos? É necessário morrer para nascer e frutificar. É por isso que Jesus, ele diz para Nicodemos: Nicodemos, o negócio é o seguinte: se você não nascer de novo, se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino de Deus, ele não pode ver as coisas de Deus. Nicodemos fica sem entender, mas como que o homem vai nascer de novo? Como que o homem ele vai poder entrar dentro do ventre da mãe dele para poder nascer de novo? Ficou ali sem entender. Então Jesus fala: Nicodemos, você é mestre de Israel e não conhece os mistérios do reino dos céus? Se eu estou te falando coisas simples, você não está entendendo? Imagina se eu te disser as coisas mais complexas, as coisas mais complicadas. Como que ficaria a sua mente? Então, meus irmãos, aquela mulher fez uma ação de fé, votou algo de fé. Ela determinou que a bênção dela chegaria sobre as mãos dela por causa da atitude da qual ela teve. Ou seja, qual foi a atitude que ela teve? Alimentar um profeta? Fazer um bem para um profeta? Servir ali o profeta? Não, ela acreditou na palavra que o profeta determinou na vida dela. Ela acreditou na palavra de Deus que foi liberada para a vida dela. Já estão entendendo o mistério de Deus, meus irmãos? O bem que você faz para um profeta de Deus, você receberá. Mas o que você deve receber para a sua vida é a palavra de Deus que é liberada pela boca do profeta. A palavra de Deus que é liberada de Deus, do profeta para a sua vida. O que Deus está dizendo contigo? Jesus, sendo profeta, falou: morre para nascer de novo. Mas aí você fica com medo. Fala: Deus, se eu morrer aqui para o Senhor, se eu morrer para esta terra, Deus, eu tenho tantas amizades, Deus, tantas pessoas me conhecem, Deus, eu sou influente ali, eu gosto, Deus, de falar umas coisas assim, eu gosto de fazer essas coisas assim, gosto, Deus, de fazer isso, eu tenho que abandonar tudo isso, Deus. Mas se eu morrer, como que vai ficar a minha imagem, a minha aparência? Aonde Jesus, ele começa a dizer: se a semente que é lançada no chão, se ela cair e não morrer, ela fica só. Deus está dizendo: os teus amigos podem te abandonar, os teus amigos podem te esquecer, as pessoas da qual te exaltam e que fazem você ficar cheio de si, elas podem ir embora. Você vai ficar sozinho por cima da terra sem dar fruto. Mas se você morrer hoje, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, retirando todos os desejos de si mesmo e beneficiando agora o reino de Deus e a vontade de Deus, então Deus está falando: você vai renascer, você vai nascer de novo e você vai dar muito fruto, você vai ser uma pessoa excelente nesta terra. Deuteronômio capítulo 28, que diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti essas bênçãos, e elas virão sobre ti e te alcançarão. Louvado seja Deus, meus irmãos. Então quer dizer que você vai ser um imã de Deus, você vai atrair as bênçãos de Deus para você, igual a viúva atraiu ali as bênçãos de Deus para dentro do lar dela. Estava passando fome, estava passando necessidade, estava precisando da recompensa celestial, estava precisando do poder de Deus, estava precisando de uma manifestação do poder de Deus, e Deus manifestou o poder dele dentro da casa de uma mulher de terra estranha. E Jesus, até no novo evangelho que nos é anunciado, diz que ninguém reconheceu Deus e creu na mensagem de Deus como uma pessoa de terra estrangeira. Você sabe o que isso quer dizer para a sua vida, para a minha vida? Que ninguém
que te conhece, que já te viu andando por aí, que sabe da sua vida, vai acreditar nas suas palavras. Deus vai te levar para terras estrangeiras. Deus vai te levar para um lugar onde você menos pensava que pisaria os seus pés. Uma terra que ninguém te conhece. E Deus vai fazer de você ali uma grande nação. Como Ele fez com Abraão. Como Ele fez com muitos outros patriarcas. E assim como Ele também fez de Elias. Fez com que Elias fosse honrado. Jesus diz, não existe profeta sem honra, senão na sua própria pátria. Elias profetizou em favor da sua própria pátria, tentando ajudar a pátria. Mas a pátria de Elias se virou contra ele. Então Elias foi para fora da pátria e lá ele foi reconhecido como profeta. Lá ele foi reconhecido como homem de Deus. Mas o que eu estou dizendo? O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? O que é a mensagem? Nos dois grupos onde você se encontra, o grupo de cristãos e o grupo de pessoas que ainda não é cristãos. Vamos dizer assim, aonde você anda, no lugar onde você anda, você é influente. Mas quando você fala alguma coisa, às vezes ninguém dá crédito. Sendo na igreja, sendo fora da igreja. Às vezes você fala uma coisa para beneficiar alguém, as pessoas não estão nem aí. Mas quando você fala uma coisa que beneficia alguém para alguém que não te conhece, essa pessoa pega esta palavra, guarda ela na tábua do seu coração e depois que você se encontrar de novo, ela vai sempre citar que você foi um canal de bênção na vida dela. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É necessário sair do meio das sementes, cair na terra, morrer e nascer de novo. O que é isso? O que é isso? Renúncia. Chegou a hora de você renunciar, de nós, eu e você, todos nós, renunciarmos tudo aquilo que nós temos mais apreço nesse mundo. Tudo aquilo que nós mais queremos. Todas as coisas que nós mais almejamos. Todas as coisas que nós mais precisamos para que nós possamos morrer, nascer e dar fruto, como Jesus está dizendo. Vocês estão entendendo a mensagem de Deus, meus queridos irmãos, para as vossas vidas? Por isso hoje, renuncia à vaidade, renuncia ao engano. O que é a vaidade? É o desejo de coisas... Eu estou falando, meus irmãos, renúncia de coisas próprias, coisas que beneficiam o orgulho, o egoísmo, a exaltação própria, a exaltação carnal, coisas que vão beneficiar as obras da carne e não as obras do Espírito. Chegou o momento de nós renunciarmos todas essas coisas através desta palavra que está falando comigo, que está falando com você. Deixar para trás é o querer multidão, querer aplausos, querer que as pessoas reconheçam as suas ações, querer ser visto. Chegou a hora, meus irmãos, de nós começarmos a entender que nós temos que estar só na terra, porque se tiver muitas sementes aglomeradas, a planta fica sufocada, mas a semente que está sozinha naquele solo, ela vai começar a crescer e ela vai dar muito fruto. Por isso que Deus está falando, o profeta, meus irmãos, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ele tem que estar na caminhada dele a maioria das vezes sozinho, para não ser sufocado, para que ele não seja sufocado por nada desta terra. A palavra diz sobre a semente que estava no meio dos espinheiros, a qual foi semeada pelo semeador. Ela começou a nascer, ela começou até a crescer, mas ela não conseguiu frutificar, porque os espinhos sufocavam a árvore e ela ficou infrutífera. E o que é esses espinhos? O que é essas coisas? São as necessidades cotidianas do homem, quanto a comer, quanto a vestir, quanto a falar, quanto a aparência. Quantas pessoas, meus irmãos, que elas deixam de fazer o bem porque elas acham que não são capazes? Quantas pessoas que abandonam tudo, meus irmãos? Vamos supor um exemplo, não vai à casa de oração porque já foi 2 vezes com essa roupa e ela só tem essa roupa, ela não quer repetir, tem vergonha de aparecer com a roupa. Meus irmãos, graças a Deus por isso. A roupa é para cobrir a nudez, não é para agradar os olhos das pessoas. A roupa que Deus criou é para cobrir a nudez do corpo e não para trazer atração visual, aonde as pessoas vão te ver e vão falar: nossa, mas você tá bonito, nossa, mas você tá bonita, que linda.
aonde as pessoas do mundo vai trazer aqueles elogios depravados. Não, queridos irmãos. A roupa é para cobrir a nudez, não importa se é só uma, se é duas, se é três, se é 20. O que importa é que tenha que cobrir a nudez do corpo. Mas as pessoas de hoje deixaram essa vaidade tomar o coração, que se alguém já te vê com a roupa 2 vezes, já fala, rapaz, mas aquele irmão só tem essa roupa. Rapaz, aquela irmã só tem essa roupa, só vem com essa roupa. Irmãos, você viu como é que o mundo tá? O mundo tá caindo aos pedaços, as pessoas estão preocupadas com a aparência. Por isso, porque não deixou, porque a semente está caindo no chão. Ela está só no chão, ela não morreu, ela está caída no chão. E as outras sementes tudo acumulado do lado dela, e somente uma, que ela está entrando para dentro. É essa que está com a mesma roupa, é essa que está com o mesmo calçado, é essa que está com a mesma vida. Mas uma coisa que ela tem de diferença, sabe qual que é a diferença que ela tem? Ela não quer abandonar Jesus, ela não quer largar Jesus, ela não quer deixar Jesus por nada nesse mundo. Por isso, meus irmãos, quantas pessoas que trocam de roupa até 2 vezes por dia, mas as ações medíocres nunca saíram dela. Nunca deixaram arrogância. Estou falando, meus irmãos, isso para nós que somos cristãos. Eu não digo isso como as pessoas que estão no mundo, porque as pessoas que ainda estão presas nas obras do mundo, as pessoas que ainda estão ali, elas fazem aquelas obras porque elas não conhecem as obras da retidão. Estou falando para nós cristãos. Quantos cristãos que julgam-se ser cristãos, mas estão fazendo essas obras medíocres? Fala mal da roupa do pastor, fala mal da gravata do pastor, fala mal do sapato do pastor, do sapato da irmã, da roupa da irmã, daquela irmãzinha simples e humilde que está lá no canto, que não vem com nenhuma roupa, que é só aquela mesma roupa, é só aquela mesma saia, é só aquele mesmo cabelo, daquele mesmo jeitinho, amarrado daquele mesmo jeito, não muda nada. Mas aquela irmã que está lá, que não muda nada, ela não está mudando nada de forma externa, mas todos os dias ela está evoluindo diante de Deus. Todos os dias o joelho dela está dobrado, orando por todos vocês que ficam caçoando, e zombando, escarnecendo. Por isso, meus irmãos, a zombaria, o escárnio, tem estado na boca de muitas pessoas de forma que tem sido como se fosse um sepulcro aberto fedendo. Porque o escárnio, meus irmãos, é uma coisa que faz muitas pessoas chorarem. Ah lá, aquela irmã não sabe nem cantar e está lá cantando. Ah lá, não sabe nem pregar e está pregando. Ah lá, não sabe nem falar e está falando. Esse é o evangelho que você diz servir a Deus? Um evangelho onde você fica prestando atenção nas falhas e nos defeitos para ficar falando mal? Então esse não é o evangelho de Cristo. Essa não é a semente que afundou lá no chão e que está dando fruto. Essa é a semente que está lá jogada no chão. Está falando, ei, para que vocês estão fazendo isso? Para com esse negócio de querer se enfiar para o chão, querer morrer. Vocês têm que viver a vida. Vocês têm que desfrutar. Deus, Ele disse que vós comereis o melhor desta terra. Mas Jesus disse para nós que nós comeremos o melhor, mas é no pão de cada dia. E Jesus, ele fala bem abertamente que aquele que não renunciar tudo por amor dele, não será digno dele. O segredo está na renúncia. O segredo está em abandonar as nossas vidas e viver a vida de Cristo. Estão compreendendo, meus irmãos, o que Deus ele está falando conosco aqui? Que nós devemos mudar as nossas ações, que nós devemos mudar a nossa maneira de falar, de forma, meus irmãos, que nós venhamos a educar, a domesticar as nossas ações, para que nós venhamos tornar pessoas educadas, cultas, castas, mansas, aptas, prontas, para até sofrer pelo nome de Jesus, sofrer pelas almas de Cristo. Agora, não é que esse negócio que nem a pessoa fala, eu sou crente, mas não sou burro. Eu sou crente, mas não sou tapado. Se a pessoa vier, vai tomar. É isso? É isso o evangelho de Cristo? Se vier, vai tomar? E aonde está
Receba a outra face. Jesus está dizendo que em tudo nós temos que ser humilhados, temos que ser massacrados, temos que ser pisoteados, para que nós possamos alcançar, meus irmãos. A semente está no chão. Quem tem respeito de passar pelo lado? Não, as pessoas pisam em cima do lugar. Pisam em cima, o brotinho está nascendo, pessoa pisando em cima. Mas o brotinho está crescendo, ei. Se você quer ir mais longe, é você que tem que perseverar. Todo mundo vai querer pisar assim em cima, vai passar por cima, vai querer te humilhar. Não é colocando espinho para furar o pé das pessoas, não é colocando armadilhas para derrubar as pessoas, nem nada disso não. É perseverar em crescer, porque na hora que você crescer, todo mundo vai olhar e vai falar: rapaz, eu pensava que não ia para frente, eu pensava que não ia chegar nesse lugar onde está chegando, mas chegou. Olha aí, eu admiro isso, chegou, porque todo mundo pisava, todo mundo massacrava. Eu nunca vi retribuir, nunca vi se vingar, nunca vi fazer nada que viesse a prejudicar ninguém. Só foi crescendo, crescendo, crescendo e dando fruto. Raiz crescendo para o chão, fruto nascendo para todo lado e todo mundo apreciando. Por quê? Porque pegou o conselho de Jesus, porque pegou e desceu para o fundo, porque nasceu, morreu e nasceu de novo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. E é isso que Deus queria se comunicar conosco, meus irmãos. Não é tempo de vingança, não é tempo de orgulho, não é tempo de maldade, de cólera, de raiva, de críticas aborrecedoras, mas críticas construtivas, coisas que façam crescer e não coisas que são destrutivas, que destroem, que machucam. Então para com esse negócio de falar mal da vida das pessoas. Citar a roupa, citar canto, se canta bem, se não canta, faz a obra. Se a pessoa não canta bem, se a pessoa não fala bem, se a pessoa ela tem as dificuldades dela. E para que você vai ser um destrutor de sonhos? Um destrutor. Incentiva a pessoa a melhorar. Incentiva a pessoa a sempre buscar a diferença. Mas não seja um destrutor, não fale com arrogância. Não fale com palavras destrutivas. Joga água na semente. A semente foi para a terra. Joga água, não mata ela dentro da terra, não. Joga água na semente. Joga adubo na semente. Motivação, ensino, construção, críticas. As ervas daninhas vai crescer do lado dela para tentar prejudicar ela. Arranca as ervas daninhas. Arranca tudo. Mas lute por uma alma, para que essa alma venha frutificar e venha dar fruto. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele traz para nós, e que Deus possa abençoar pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vamos orar aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora, meu Pai, neste momento de oração. Senhor, meu Deus, apresentando todas essas vidas, meu Pai, todos os irmãos, ó Pai, irmãs, todas as pessoas, ó Pai querido, oricanta, labassurianda, labaias, que tem deixado, meu Pai, nomes de familiares e amigos, ó Pai, nos comentários. Pai, pessoas, ó Deus querido, que tem, meu Pai, confiado, meu Pai, na oração do servo do Senhor, meu Pai, acreditado que o Senhor tem visitado. Senhor, por isso vai visitando, ó Deus, cada vez mais as pessoas, ó Pai, para que o nome do Senhor seja manifesto nessa terra, para a glória do Senhor, meu Pai, seja colocada, meu Pai, alcançada, meu Pai, aos corações das pessoas. Espírito Santo de Deus e da verdade, neste momento de oração, meu Deus, nós oramos, meu Pai, nós peticionamos, nós clamamos, ó Pai, pela presença do Espírito Santo, nós clamamos, ó Pai, pela glória do Espírito Santo sobre essas vidas, sobre esses lares, sobre estas famílias, para que o Teu nome seja manifesto, meu Pai, cada vez mais nesta terra. Espírito Santo do Senhor, Espírito da glória de Deus, neste momento, ó Pai, vai visitando todos os sonhos, todos os projetos. Visita, meu Pai, as metas destes corações, ó Pai, que estão aí agora necessitando, ó Pai, de ajuda. Pai, pessoas, soldados que estão feridos e machucados no campo de batalha. Espírito Santo de Deus e da verdade, que neste momento de oração, Senhor Jesus querido, oricanta, labassurianda, vai levantando, ó
Deus querido, levantando, ó Pai querido, todos os que estão cansados, aflitos e sobrecarregados. Vai fortalecendo, ó Pai, todos os irmãos. Fortalece, meu Pai, todas as irmãs, os jovens, meu Pai, as crianças, garantindo, meu Deus, o milagre, a cura, a restauração, a libertação. Espírito glorioso do Senhor, porque nós oramos, ó Pai querido, a Ti, sabendo que o Senhor, meu Pai, garante a vitória, sabendo, meu Deus, que o Senhor garante o milagre, sabendo, ó Deus querido, que o Senhor garante as maravilhas. Espírito da glória de Deus, manifesta, meu Pai, os Teus sinais e as Tuas maravilhas, glorificando, meu Pai, o Teu santo nome, curando, meu Pai, pessoas, libertando pessoas, restaurando o casamento, restaurando sonhos, restaurando projetos, restaurando, ó Pai querido, recai de raça, alabandagaçou de cantarábia, reicho comiande caia surimiclâmia. Deus querido e Deus amado, que através desta oração, meu Deus, que haja poder dentro dessas casas, presença do Espírito Santo, majestade divina, que o Teu nome, meu Deus, seja glorificado e exaltado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.